Então, nessa ação penal 505.160623, depoimento do Dr. Nelson Roberto Bornia de Oliveira. Dr. Nelson, o doutor foi chamado como testemunha. Eu vi, doutor, que o doutor é advogado, mas não é militante. Mas o doutor conhece as regras. Como testemunha, o doutor tem um compromisso em dizer apenas a verdade e responder as questões que lhe forem feitas, certo? Certeza. E eu vou advertir o doutor, apenas por força de lei, que se o doutor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Certeza. E eu vou passar a palavra, então, de imediato à defesa do senhor Eduardo Cunha para as perguntas. Boa tarde, deputado. Boa tarde. O senhor foi deputado federal em que período? Eu tive períodos diferenciados. Eu me elegi pela primeira vez em 1990, exerci um mandato 90, 94, 94, 96, me licenciei por ter me elegido prefeito, fiquei até 2002 fora. Retornei na eleição de 2002, eu me elegi e saí da Câmara dia 31 de dezembro de 2012, voltando a ser prefeito. Até 31 de dezembro, agora que passou, 2016. O senhor conheceu o deputado Eduardo Cunha desde quando que o senhor o conhece? Eu conheci o ex-deputado Eduardo Cunha logo após a minha primeira eleição, em 1990. Quando me elegi, tomei posse em 1991 e então conheci ele como presidente da Telerge. E ali, com certeza, precisava dos serviços da Telerge. Na minha região, muita necessidade de telefone público, e eu frequentava a Telerge ali solicitando então os serviços, e foi ali que eu conheci o então presidente, na época Eduardo Cunha, onde prestava esse serviço lá ao estado do Rio de Janeiro. A sua região qual era, deputado? Baixada Fluminense. O senhor foi prefeito? De Nova Iguaçu. 3 vezes. O senhor pertencia a qual partido político? Eu me elegi deputado federal pela primeira vez pelo PL em 1990. Me reelegi em 1994 também no PL. E depois, então, em 1900 saí para prefeito, voltei em 2002, me elegi pelo PL. E depois, então, troquei de partido, fui ao PSB e depois fui pelo PMDB. Encerrei meu mandato em 31 de dezembro de 2012 pelo PMDB. Quando o senhor foi ao PMDB, o senhor foi junto com o deputado Eduardo Cunha? No mesmo período? Não só com o Eduardo Cunha, mas foi uma leva de deputados do Rio de Janeiro. Foram vários deputados e até uns de outros partidos também. Eu, na época do PL, saí do PSB, outros saíram do PFL, seu PFL, ou DEM hoje, outros saíram do PSB, mas saíram vários partidos, onde o PMDB se tornou, inclusive, a maior bancada do PMDB, foi do Rio de Janeiro. Ok. O senhor conheceu o deputado Fernando Diniz? Lógico, conheci, foi da bancada nossa, do estado de Minas Gerais. O senhor tem conhecimento se o deputado Eduardo Cunha já conhecia o deputado Fernando Diniz antes dele se tornar deputado federal? Eu não tenho dúvida que conhecia, até porque o deputado Eduardo Cunha, depois que saiu da Telerge, ele militou um período lá no estado de Minas, numa eleição majoritária ali do então presidente que se elegeu naquela época, governador Itamar Franco, que disputou a eleição com então Hélio Costa, que parece-me que Eduardo Cunha participou diretamente daquela campanha, e quando Fernando Diniz participava diretamente também, junto daquela campanha do PMDB de Minas Gerais. É possível afirmar que os dois tinham uma relação próxima? Ah, com certeza. O senhor tem conhecimento se o deputado Eduardo Cunha tinha alguma relação financeira com o deputado Fernando Diniz? Veja bem, nós tínhamos ali não só no PMDB, mas isso era praxe em qualquer bancada, a gente fazia reuniões realmente diariamente nas bancadas, ou seja, na liderança de partido. E o ex-deputado Eduardo Cunha era muito ligado ao Fernando Diniz. E os dois conversavam muito sobre, principalmente, essa questão financeira. Falavam-se muito em finanças, os dois.
e se via assim, uma aproximação muito de perto dos dois, até com mais relação até do que os próprios deputados do Rio de Janeiro, do partido. Tinha uma relação muito próxima, realmente. Mais até do que os deputados de Minas da bancada do PMDB. Muito mais. O senhor sabe se havia algum empréstimo financeiro entre eles? Eles falavam muito sobre dinheiro. Os dois falavam muito sobre situação financeira. Parece-me que o Fernando Diniz tinha qualquer coisa de fundo, ou tinha aplicações lá fora, no exterior. E eles trocavam muita ideia, porque a gente se reunia ali na mesa, na liderança do partido, do PMDB, que é praxe isso até hoje, quando vou a Brasília. As bancadas se reúnem ali e os dois eram muito próximos e falavam isso ali para todos ouvirem, inclusive. Alguns até da bancada do Rio assistiam e sabiam perfeitamente disso. Esse fundo no exterior era o fundo Madoff, o senhor sabe? Eu não vou lhe precisar o nome, mas eles falavam e sabíamos que existia um fundo, na verdade, do Fernando Diniz, onde eu vi o Fernando Diniz assim, constantemente pedindo essa aproximação do Eduardo em emprestar dinheiro, enfim, de fazer ali negociações, os dois juntos, nessa questão financeira. Agora, precisar o senhor se era fundo esse ou fundo aquele, eu não posso lhe precisar. O filho do deputado Diniz, Felipe Diniz, após a morte do pai dele em 2009, assumiu os assuntos do pai, no que diz respeito a essa parte financeira? Eu acompanhei mais ou menos, mas é muito próximo logo o momento que o Fernando Diniz teve o problema da doença dele, que ele teve que sofrer aquela cirurgia. Foi o momento que o filho dele esteve mais presente na Câmara. Eu conheci por umas 2 vezes lá na liderança do PMDB com o pai, mas era uma pessoa realmente direta do pai, como também tinha uma senhora que parece que era a segunda, pessoa que vivia naquele momento com o Fernando Diniz também, uma senhora que parece-me que era de Brasília também, não sei. Mas ele era a pessoa direta, depois do pai dele, era ele, automático. Não conheço, aliás, não conheço nenhuma outra pessoa da família, nenhum outro, não sei nem se tem irmão ou irmã, mas só conheci ele por umas 2 vezes, mas só conheci ele, não conheci outro. E o senhor sabe se o deputado Eduardo Cunha recebeu de alguma forma aquilo que o deputado Fernando Diniz lhe devia? Fernando Diniz era uma pessoa muito de palavra, pelo menos aquilo que a gente acordava nas votações, enfim, aquelas medidas que as bancadas realmente discutiam muito na liderança. Fernando Diniz sempre foi uma pessoa correta, era uma pessoa muito correta. E com certeza, pelo que eles discutiam ali, eu via, e pela relação que os dois tinham, eu não tenho dúvida que ele deve ter resolvido as questões pendentes que tinha com o Eduardo, até porque senão a gente viria, num momento qualquer, uma diferença por parte do Eduardo no tratamento com ele, coisa que nós não vimos. Quando o senhor era prefeito de Nova Iguaçu, o senhor Eduardo Cunha era o coordenador da bancada do Rio de Janeiro? Eu posso lhe precisar que quando nós fomos para o PMDB, esse conjunto de deputados, foi precisamente aí depois da nossa eleição de 2002, fomos aí do final de 2003, precisamente, foi um grupo de deputados de vários partidos, onde se tornou uma maior bancada. Posso até dizer que nós tínhamos naquela ocasião cerca de 10 deputados só do Rio de Janeiro, e disputavam inclusive com Minas Gerais, que era a segunda bancada. E naquele momento, o Eduardo, ele não era o líder da nossa bancada, ele mudava a cada momento, já que nós não éramos governo, né? Então, só veio acontecer realmente dessa permanência do PMDB no governo, que era muito fracionada, após depois da eleição do Henrique Eduardo Alves na liderança do PMDB. Mas quero dizer que o Eduardo já foi líder depois de que eu saí do PMDB. Agora, tinha a coordenação da bancada de cada estado, né? O Fernando Diniz era o coordenador de Minas, como outros eram coordenadores dos seus estados, e ele coordenava a bancada do Rio de Janeiro. E essa interlocução que o senhor diz com o governo, além do líder Henrique Alves, também era feita pelo presidente do PMDB, que na época era o deputado Michel Temer? A interlocução do partido
do governo com o governo sempre foi feita pelo líder, na época que era, pelo menos no meu período, era o Henrique Eduardo, e então o presidente do partido, que era o Michel Temer. O senhor sabe de alguma influência do deputado Eduardo Cunha na questão da Petrobras? Não. Petrobras, não. Petrobras, que eu tenha conhecimento, nenhuma. Especificamente, alguma participação dele na nomeação do Jorge Zelada como um diretor da Petrobras? Não. Jorge Zelada era indicação da bancada do PMDB de Minas Gerais. Só para ficar claro, uma última pergunta. Quando o senhor se referiu ao pagamento desse empréstimo, o senhor pode afirmar que o Felipe Diniz sabia que esse empréstimo foi Com pago? certeza, até porque o pai, ele andava muito adoentado naquele momento, ele já começava a passar as coisas para o filho, e o filho estava muito presente nessas questões. E eu via muito, quer dizer, o que pese eu estava distante, não tinha essa ligação maior, mas ele andava muito, ele, Eduardo e o Fernando Diniz, juntos ali pela liderança do PMDB. Quer dizer, eu não tinha essa aproximação como eu tinha com o Fernando Diniz, com o menino o Felipe, mas via ele ali participando ativamente das questões do pai. Consequentemente, eu não tenho dúvida que ele participava e sabia das questões que estavam sendo tratadas, principalmente entre Eduardo e ele, Fernando Diniz. A defesa agradece a sua presença, o seu deslocamento, atendendo a um chamado nosso. Era isso, excelência. Obrigado. Certo. O Ministério Público tem alegações? Muito rapidamente, excelência. Senhor Nelson, boa tarde. Boa tarde. Ficou claro para mim, quando o defensor perguntou para o senhor se o senhor sabia a respeito do empréstimo, o senhor respondeu, eles falavam muito de finanças. Minha pergunta é para ficar claro, o senhor sabia especificamente desse empréstimo? O senhor escutou falar especificamente sobre um empréstimo? Veja bem, eu vi por diversas vezes, não foi uma, duas, nem três, o Fernando Diniz sempre pedindo ao Eduardo Cunha para fazer a aplicação de um fundo, um tal fundo no exterior, que se o senhor me perguntar onde, eu não sei. E acredito eu, pela ligação que eles tinham, que o Eduardo tenha feito realmente alguma aplicação, porque o Eduardo confiava muito no Fernando Diniz. Naquele momento nós tínhamos 10 na bancada do Rio, em Minas Gerais tinham 9. Eu não digo que o Eduardo comandava a bancada do Rio, mas ele tinha uma influência para comandar, tem uma liderança sobre a bancada do Rio, o Fernando Diniz, com certeza, da bancada de Minas. Eis a razão da nomeação do Zelada. E, consequentemente, naquele momento, onde o PMDB era oposição, aliás, eu quero lhe dizer que eu fui oposição a todo momento, até o dia que eu saí, todo momento do governo, desde que eu voltei para a Câmara em 2002 até 2012, eu fui oposição. Mas assisti de perto, realmente, quando a bancada do PMDB do Rio indicou Furnas e Minas indicou Petrobras. Certo, vou pedir para o senhor só se ater ao que eu perguntei, só para que a gente ganhe tempo aqui, seja o objetivo. O senhor disse que ficou sabendo do empréstimo pelo que o senhor conhecia do senhor Eduardo Cunha. Vi porque eles falavam constantemente, realmente, em finanças, e principalmente de um fundo no exterior, onde o Fernando Diniz pedia constantemente que o Eduardo fizesse aplicações nesse fundo. Certo. O senhor falou também a respeito do pagamento, o senhor disse que o ex-deputado Fernando Diniz era um homem de palavra e deve ter feito o pagamento. O senhor especificamente ouviu falar que o pagamento foi feito? Veja bem, eu sei que parcelas foram pagas. Como o senhor sabe? Eu sei porque eles discutiram em determinado momento a divisão lá em meses, antes do Fernando estar doente, e foi nesse momento que talvez o garoto estava participando. Eu lembro de uma conversa, inclusive, numa mesa da liderança, da reunião do partido, da liderança, onde estavam lá, e eu procurei até me afastar, porque eu acho que eu não competia, eu não tinha essa liberdade também de participar, porque eu não tinha essa liberdade com o garoto. Mas como estava o Fernando Diniz, o filho, o Eduardo, eu achei por bem me sair quando saiu esse assunto, então, do empréstimo. Mas eu via nitidamente que o Fernando cumpria aquilo que tratava com o Eduardo, e vi, inclusive, quanto a um pagamento, que eu não sei se era uma parcela, 2, 3, o que foi, mas que ele teria pago ao Eduardo. Certo, e tudo o que o senhor sabe a respeito desses fatos é o que o senhor ouviu dizer. O senhor viu algum documento? Não, documento eu não vi. Eu vi eles conversando sobre esse assunto.
Perfeito. Tá ótimo, senhor Nelson. Muito obrigado. Estou satisfeito, excelência. Certo, só alguns esclarecimentos, Dr. Nelson. O senhor falou sobre essas aplicações no fundo, não ficou claro para mim, isso era um empréstimo ou eram aplicações que o senhor Fernando havia sugerido ao senhor Eduardo? Excelência, eu não sei se foi empréstimo ou se ele pediu ao Eduardo, mas eles falavam em finanças e falavam nesse fundo. E, consequentemente, eu vi o Fernando sempre querendo levar o Eduardo para esse fundo, ou eu não sei se era aplicação ou se seria empréstimo. Mas se falava constantemente nesse fundo e nesses recursos. Sobre questão de valores e detalhes dessas aplicações? Não. Ou desse... O senhor não tem? Não tenho conhecimento. Uhum. E o senhor, pelo que eu entendi, o senhor mencionou que a relação entre o senhor Eduardo e o senhor Fernando era uma relação cordial e que não teria havido uma diferença de tratamento, foi isso? Eu sempre achei que o Eduardo sempre foi muito... Aliás, quando nós chegamos em Brasília, em 2002, que foi o meu retorno à Câmara, depois que eu tive da Prefeitura, foi o momento que o Eduardo se elegeu. Né? E foi o momento que nós chegamos. E quando eu cheguei a Brasília, eu vi essa relação muito de perto do Eduardo com o Fernando Diniz, uma pessoa que ele já o conhecia há muito tempo. Como eu sabia que, efetivamente, o Eduardo tinha participado dessa campanha lá atrás, acho que em 94, enfim, lá do governo de Minas Gerais, eu entendi perfeitamente que essa relação já existia lá atrás. Perfeito. Mas o senhor mencionou, respondendo uma pergunta do defensor, que, salvo engano de interpretação minha, que o senhor achava que o senhor Fernando teria cumprido os seus compromissos porque não teria havido nenhuma diferença de tratamento. Porque eu vi num determinado momento o Fernando Diniz dizer que teria, olha, já acertamos então a parcela tal, que eu não sei quantas parcelas eram, deixariam de ser, que valores eram, que vencimentos eram, mas eu vi o Fernando dizer, ó, já pagamos essa, pagamos, e eu vou agora acertar as outras. E quando eu vi o Fernando naquele momento de ter que se internar para fazer a cirurgia, eu não vi diferença nenhuma, muito pelo contrário. Eu acho que se eu sou Eduardo e vejo o Fernando Diniz como devedor, eu ficaria apreensivo, até porque quem vai sofrer uma cirurgia e eu sou credor, eu ficaria assustado. E essas tratativas, pelo que eu entendi, então, antes do óbito do senhor Fernando? Ah, com certeza, eu acho. Sobre essas contas em nome de trusts, que, segundo o Ministério Público, seriam controladas pelo senhor Eduardo Cunha, o senhor tem algum conhecimento? Não tenho. Fora de jornal? Não tenho. Assim? Só através da imprensa. Algum comentário entre eles na época que o senhor ouviu? Não, nunca ouvi. O senhor chegou a conhecer o senhor João Henriques? Não. Conhecia de nome. Sabia de lá da indicação lá de Minas, que ia indicar, mas deu problema e não deu. Então, houve a substituição que foi então pelo então Zelada, né, que foi nomeado. Tá certo. Os esclarecimentos do juiz eram esses, então pode interromper a gravação.